Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero compartilhar uma pequena mensagem com os amados irmãos, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 4, que diz assim: a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos nessa noite. Por quê? Porque o que importa aqui, que eu quero dizer para os amados irmãos, é sobre um objeto, sobre algo que é o maior símbolo representado de Deus na terra para o povo hebreu. E até hoje é o maior símbolo. Mas o que eu quero deixar bem claro para os amados irmãos aqui, porque muitos dizem que ela está não sei na onde, outros falam que ela foi enterrada, outros falam que ela foi levada para o céu, mas isso não importa. O que importa é a mensagem que vai ser transmitida através desse utensílio, através desse símbolo grandioso chamado Aron Acordem, ou seja, Arca da Aliança. Queridos e amados irmãos, Deus chama Moisés, leva Moisés a um certo monte e diz: Moisés, você vai ter que fazer algo. E você vai fazer algo para mim, Moisés. Mas para que você venha fazer isso, você tem que jejuar 40 dias e 40 noites. E desse modo assim Moisés faz. Sabe por quê? Porque Moisés tem que alcançar algo que um anjo celestial tem, ou seja, algo santo. Moisés tem que alcançar um patamar elevado, ou seja, igualando a essência de um anjo. E assim Moisés faz, jejum a 40 dias e 40 noites. Deus leva Moisés a um grande templo, mostra a Moisés tantas coisas que ali há. Então Moisés questiona a Deus, fala: Senhor, mas como que isso vai ser construído sobre a terra? Porque lá embaixo não existe homem nenhum, ó Deus, que é capaz de construir todas essas coisas. Então Deus diz a Moisés, fala: Moisés, fica tranquilo, porque eu vou capacitar, eu vou dar sabedoria, eu vou dar unção para 2 homens, para que eles façam tudo aquilo que você disser para eles fazer. E assim foi feito. Então é construído o tabernáculo. Esse tabernáculo, ele é construído de uma certa forma, ordenada por Deus. Eu quero esclarecer para os amados irmãos aqui que isso foi Deus que estabeleceu, foi Deus que mandou construir. Nada surgiu do homem, mas sim do eterno, daquele que reina para todo sempre. Deus, ele tem um desejo de habitar no meio do seu povo, de habitar no meio da humanidade, e essa é a forma que Deus encontra. Então Deus manda construir esse tabernáculo. O tabernáculo, ele é construído. No meio do tabernáculo, ele está o tabernáculo. Ao redor do tabernáculo está as 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus tem que estar no centro. Eles têm que estar no meio do povo. Mas eu quero deixar bem claro para os amados irmãos aqui e quero esclarecer. Do lado oeste, a tribo de Manassés, de Benjamim e de Efraim. Do lado sul, a tribo de Rubem, de Simeão e de Gade. Do lado leste, a de Esacar, de Zebulon e de Judá. Do lado norte, Naftali, Azer e Dan.
e dentro, no meio do tabernáculo, a tribo de Levi. Mas eu quero falar de algo aqui. Quando você entrava dentro do tabernáculo, logo à sua frente, você via o altar de bronze. O altar de bronze. E logo ao seu lado, uma pia. A pia de purificação. O altar de sacrifício e a pia de purificação para que pudesse entrar no lugar santo. Quando se entrava no lugar santo, do lado esquerdo, o candelabro. Do lado direito, a mesa dos pães da propiciação. De frente, encostado na parede, o altar do incensário. O que dividia o lugar santo para o lugar santo dos santos era o véu. E quando entrava no lugar santo, ali dentro, no meio, se encontrava o maior símbolo de Deus representado na terra, que é Arão, acordem, a arca da aliança. E é dessa arca que eu quero te falar, é dessa arca que eu quero te dizer. A Arca da Aliança, ela foi construída de uma madeira chamada acácia, uma madeira única, com a sua beleza única, específica, no qual só dava em um só lugar. Uma árvore linda, com a sua beleza natural. Então Deus fala, olha Moisés, cobre a arca, tanto por dentro como por fora, de ouro. Por quê que Deus manda dizer isso? Trazendo para a minha vida, para a sua vida. Porque não é a minha beleza, não sou eu, não é você que tem que se destacar, não é ninguém que tem que se crescer, se exaltar, mas sim a glória de Deus, a presença de Deus. É Deus que tem que brilhar, é Ele que tem que resplandecer. A Arca da Aliança era uma espécie de caixote, 2 lados menores e 2 lados maiores. Em cima da Arca da Aliança, a sua tampa, vamos dizer assim, que o nome dela se chama propiciatório. Em cima dela, 2 querubins, com as suas pontas, com corpo de homem, joelhos drobados, ajoelhados em cima dela. As pontas das suas asas unidas em cima. E a Bíblia fala que essas asas cobria o rosto deste ser, que era como se fosse um rosto de criança, olhando para baixo, para dentro da arca, ou seja, onde está a presença de Deus, onde está a glória de Deus. Então nós vamos aqui fazer algo aqui, mostrar algo aqui que Jesus fala sobre isso. Joelho dobrado, junto ajoelhado no chão, asas unidas em cima. E Jesus vai falar, aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Rosto de criança. Jesus, ele fala que é necessário que o homem nasça de novo. Certa feita, Jesus, ele diz isso para Nicodemos. Olha aí o mistério. Dentro da Arca da Aliança,
revestida de ouro. Há 4 seres lá dentro. De um lado menor, dos 2 lados menores, um rosto de um homem, com 2 pedras preciosas em seus olhos. Do outro lado menor, o rosto de um touro, de um boi, com 2 pedras preciosas. Dos lados maiores, um rosto de uma águia com 12 pedras preciosas em seus olhos. De frente para a águia, um rosto de um leão com a sua boca aberta. Oh, glória! Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Mas eu vou falar para você a representação. Eu vou dizer para você o que quer dizer tudo isso. Aleluia! Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Do lado menor, um rosto de homem, com 2 pedras preciosas nos seus olhos, representa os 30 anos que Cristo viveu como homem sobre a face da terra, no meio da humanidade. O rosto de boi, de frente para o rosto do homem, com as 2 pedras preciosas, representa os 3 anos e meios que Jesus se manifesta como Deus, como aquele que veio para salvar e resgatar aquilo que se havia perdido. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ou seja, tudo isso se cumpriu sobre a terra. Do lado maior, a águia, com 12 pedras preciosas nos seus olhos, que representa os olhos de Deus, nesse exato momento, está contemplando toda a terra. Que os olhos de Deus estão em todos os lugares, inclusive agora, te vendo, te observando e me vendo, anunciando e pregando esse evangelho do reino. De frente a essa águia, o leão com o rosto e todos esses seres unidos, sem emendas nenhuma, com a boca aberta. Aí João, na revelação do livro de Apocalipse, vai dizer, João pergunta, João fala assim, e este ser aí com o rosto de leão? Aleluia! O anjo vai dizer para João, não se assuste, não se espante, porque eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de abrir o livro. Oh, glória a Deus, aleluia. O que eu quero dizer para você, querido e amado irmão, eita glória, que não importa o que muitos pensam, o que muitos falam sobre a arca, o que importa é o que ela representa e a mensagem anunciada a respeito dela e descodificada na arca da aliança. Assim eu glorifico, agradeço e engrandeço o nome daquele que reina para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno.